Meu nome é Eduarda e eu vou explicar para vocês a respeito de 3 artigos do Código de Processo Civil, que é o artigo 842, 843 e 844, que vão falar especificamente da penhora sobre bens móveis e imóveis. E antes de explicar efetivamente cada artigo, eu queria comentar um pouquinho a respeito sobre a execução, né? Esse tipo de processo, ele foi pensado justamente porque o credor, né, ele não recebeu. E a penhora, o legislador viu na penhora um meio para obrigar o devedor de efetivamente pagar, né, de arcar com a responsabilidade que um dia ele pactuou com o credor. E é um meio de resguardar o credor de que ele um dia, né, receberá o que lhe é devido. O artigo 842 fala o seguinte, né, recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Isso porque o regime de bens implica necessariamente na outorga uxória, né? O que é a outorga uxória? É quando um cônjuge, pelo regime de bens, necessita, quando alienar um bem, quando, enfim, vai fazer colocar o bem, dar o bem em garantia, ele precisa da autorização do cônjuge, seja no regime da comunhão parcial, universal, obrigatória. Na separação final dos aquestos e na separação total, isso não é necessário. Então, ainda que o imóvel seja apenas do executado, ainda que esteja apenas no nome do executado e que o cônjuge, né, estranho à execução, ele precisa ser intimado para ter ciência de que o imóvel que pode servir na partilha, que pode lhe servir na meação, ele pode um dia ser penhorado, ser levado a leilão e ele perderia, né, o imóvel. Então, como eu tinha falado, a outorga uxória tem 2 exceções, né, que é a separação, quando no regime da separação absoluta e quando no regime da participação de aquestos, final nos aquestos, quando houver essa dispensa, né, no pacto antinupcial, então não tem necessidade da intimação, que além disso da outorga uxória, o legislador ele entendeu que era necessária essa... Porque assim, o que é a execução? Como eu tinha falado, a execução é justamente para antecipar as coisas, né? Para que o credor receba o quanto antes. E o legislador, vendo que, caso o cônjuge não fosse intimado, o que poderia acontecer? Um embargo à execução ou embargos de devedor. Então, para que o cônjuge não se insurja na execução, com embargos à execução, tentando livrar, né, a penhora do imóvel, já que ele não teria responsabilidade na dívida, ou ainda para defender o patrimônio do devedor discutindo o crédito, discutindo a dívida quando do embargo de devedor, para que isso não ocorra, então a outorga é necessária para que mostre, não, ele tinha ciência, ele foi intimado desde o início da penhora, então não tem como ele se insurgir dos embargos, né? Com relação ao artigo 843, fala o seguinte, né, o caput: tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge, alheio à execução, recairá sobre o produto da alienação do bem. O parágrafo 1º fala o seguinte: é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado, na preferência na arrematação do bem, em igualdade de condições. E o último, né, o parágrafo 2º, não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação, na qual o valor auferido seria incapaz de garantir ao coproprietário e ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua quota parte calculado sobre o valor da alienação. O caput, ele é bem
autoexplicativo, né? O Código Civil, o Código de Processo Civil, ele tem, o legislador, ele sempre teve, né, o cuidado de garantir a cada um o seu direito. Então, aqui não seria diferente, né? Se o executado, ele é coproprietário com outra pessoa estranha à execução, ou se o cônjuge tem direito à meação daquele imóvel, não tem porquê o imóvel ser avaliado, ser leiloado, né, ser expropriado, e o coproprietário, que não tem nada a ver com a execução, receber menos do que lhe é devido, ou o cônjuge, né? Então, ao tratar da penhora de bens, o legislador toma cuidado de resguardar ao coproprietário, o cônjuge alheio à execução, a cota-parte de cada um. Mediante a alienação, será possível dar a quem é de direitos a porcentagem sobre o que o tinha do bem. Tanto o coproprietário quanto o cônjuge alheio à execução possuem direito de preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, como fala ali o parágrafo 1º, né? Além disso, o legislador foi muito feliz em garantir que a expropriação não seja realizada por preço menor ao da avaliação do imóvel, né, a fim de garantir o pagamento da dívida e ainda o direito ao coproprietário ou consórcio alheio à execução das suas cotas-partes. O que isso significa, né, efetivamente? Que, por exemplo, um imóvel que está sendo ali discutido, né, com relação à penhora, ele foi avaliado por 100 mil reais. Então, o cônjuge meieiro, digamos, né, casado na Universal, teria direito a 50 mil reais, né, metade do bem. Se for, né, foi feito todos os trâmites legais e chegou o momento do leilão do imóvel, né, da arrematação, que seja. O que acontece? O bem, ele não pode ser leiloado, né, ser arrematado, expropriado, por um valor menor que 100 mil reais. Porque o cônjuge, o coproprietário, ele não pode receber menos de 50 mil reais, que era o que lhe era de direito. Pode ser leiloado, arrematado, expropriado por 200 mil, enfim, e maior do que o valor da avaliação, não tem problema, porque já foi garantido a meação e a cota-parte do consórcio ou do coproprietário. O que não pode é ser menor. Ninguém pode perder o seu direito, ainda mais sendo estranho à execução. Ele não tem nada a ver com a execução, não pode ser prejudicado. Com relação ao último artigo que eu vou tratar hoje, é o artigo 844. Ele vai falar o seguinte: para a presunção absoluta do conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante a prestação de cópia do auto ou do termo, independente de um mandado judicial. Esse passo ele não é essencial para a realização da penhora, né? A penhora vai se realizar independente de ter ou não a averbação no registro de imóveis ou em um registro competente como o de imóveis, de carros, barcos, enfim. Então, ele é facultativo, né? É um direito do credor, é um direito a mais, é um plus, né? Para o credor garantir ainda mais que a penhora ou que o devedor vá pagar. A súmula 375 do STJ, ele fala exatamente sobre a venda de um imóvel penhorado, né? Se foi feito após a averbação, a gente considera fraude à execução, né? E se for feita antes, existe aí a má-fé do devedor, né? É um direito, para resguardar o credor ainda mais. Obviamente que isso também impede as pessoas terceiras, né, e, enfim, de alegarem a ignorância do ônus, né, do gravame no imóvel, e ainda que é prejudicial ao adquirente, né, então eu acho difícil o devedor conseguir se livrar do imóvel com a averbação. Eu acho que é isso, né? A execução, então, como foi visto aqui, o legislador teve o cuidado de garantir ao credor diversos mecanismos para acelerar o devedor, né, de pagar o que deve, né, efetivamente, garantir ao credor que ele vai receber. E a penhora foi um meio que o legislador encontrou para garantir que o processo tenha um fim, que o imóvel ele seja alienado, né, transmitido por um preço justo, que todos tenham o seu direito garantido
E é muito interessante, principalmente com relação a essa súmula, que mesmo que o artigo 844 não seja feito, né, que aqui diz apenas para publicidade, né, não é algo obrigatório. Então, ainda que ele não faça, ainda a súmula do STJ o protege, né, com relação à má-fé e à fraude. E, enfim, acho que é isso. Espero que tenha sido clara. E me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas. E é isso, até a próxima.